São 10 horas e 15 minutos, eu queria voltar a falar um pouco sobre a eleição, né? Não deixa de ser, é óbvio que é o assunto mais importante, disparado do dia no Brasil inteiro, e eu vou te dizer que em termos de destaque internacional, a gente tem também esse destaque em diversos noticiários do mundo, né? Inclusive por causa já da manifestação de presidentes de vários países do mundo se manifestando e enviando congratulações a Lula pela eleição de ontem. Lula é eleito pela terceira vez, volta à presidência da República no ano que vem, já tinha perdido 3 eleições, venceu 2, colocou Dilma em 2, mas na segunda ela acabou sendo empichada, tentou com Haddad, naquele momento inclusive que estava preso a eleição de Haddad, que perdeu para Bolsonaro, e volta numa margem muito pequena, a menor desde a redemocratização, como a gente falava aqui, como a gente previa aqui nas últimas semanas todas, que seria uma eleição muito disputada. Quem disse para você em algum momento que seria fácil, que tal pesquisa não sei das quantas, várias que mostraram inclusive uma diferença grande, quebraram a cara, algumas com 8 pontos, dias antes da eleição, foi muito apertado, uma diferença muito pequena, né? Você teve uma diferença de menos de 2 pontos, 50,9 contra 49,1, um pouco mais de 2 milhões de votos. Realmente uma situação muito apertada e que agora, né, além de eleições de outros estados também importantes ontem no segundo turno, muitos reeleitos, hein? Muitos reeleitos. Ontem você teve reeleição no Espírito Santo com Renato Casagrande, no Amazonas com Wilson Lima, então você tem algo como 17, 18 governadores reeleitos nas eleições estaduais. Mas de qualquer maneira, Lula, para passar a bola para Vinícius, que fez uma conta frente a Nordeste e Sudeste. Lula terá que sentar e colocar em prática o discurso da pacificação. Não foi Lula que necessariamente venceu. Bolsonaro, na minha opinião, perdeu. E perdeu muito pela boca. Bolsonaro perdeu muito pelo que ele criou, inclusive de rejeição a si. Seja durante a pandemia, da forma como ele reagiu, falando que vacina viraria jacaré quem tomasse, em alguns momentos se colocando claramente contra a vacina, contra a chinesa e por aí vai. Em outros momentos também, ao longo de todo o seu governo e manifestações que ele teve, que ele fez, e que foi criando rejeição, ataques inclusive às instituições democráticas, afastando assim determinada parte do voto de centro. Tentou corrigir isso na reta final da campanha, falando que, olha, desculpa pelas palavras, falando da moderação, em vários momentos de seu discurso, mas não conseguiu convencer a maioria que foi às urnas. Mas Lula não vence pelo seu mérito também único e exclusivo, ganhou por uma rejeição menor, que aliás é sempre o tom de um segundo turno. E terá que realmente pacificar o país. Muito difícil, dividido, mas terá que pacificar o país, governar para todo mundo, chamar o centro, realmente colocar em prática o que ele disse só aos 47 do segundo tempo numa reunião no teatro em São Paulo, de que o governo não é do PT, é um governo de todos. Inclusive tem que chamar pessoas da direita para participar do governo. Eu não tenho dúvida que ele terá muita facilidade com o Congresso, o Centrão está lá para isso. Ontem Arthur Lira foi muito rápido em reagir como grande líder do Centrão. Centrão achará os seus comandantes para negociar com o PT. E o PT, com as negociações da República, esperamos que sejam negociações republicanas, terá maioria dentro do Congresso. Se agir dessa maneira, terá maioria. Lula já governou 2 vezes, malandro que é, fará dessa maneira. Espero que não como o mensalão lá atrás, mas também espero que não com o orçamento secreto de Bolsonaro. Ah, Rodolfo, como então? Ora, você tem pessoas técnicas maravilhosas, representantes de partidos do Centrão, que podem comandar, por exemplo, o ministério e ser excelentes gestores. Por que não? Dá para fazer isso. Claro que dá para fazer isso. Aliás, Bolsonaro teve alguns exemplos positivos à frente de ministério, como a Tereza Cristina e como o Tarcísio de Freitas, que não é à toa que virou governador agora de São Paulo. É assim que tem que negociar, com governadores mais ainda. Você vê que Zema ontem já publicou na hora. Cláudio Castro está mais de 14 horas em inexplicável silêncio, mas também não tem outro jeito, porque a maior fatia do dinheiro do imposto está na mão do governo federal. Os governadores têm que sentar, negociar, conversar. Tarcísio ontem, aliadíssimo de Bolsonaro, já fez uma manifestação
nesse sentido, na entrevista coletiva. Então, com governadores e com o Congresso, você terá uma composição, mas você tem que falar com a sociedade, você tem que conversar, as pautas têm que ser pautas comuns a outras, que não somente ao PT, ao que o PT sempre quis, porque se fosse isso, pelo PT, vamos dizer assim, raiz, Lula não teria vencido a eleição. E ele tem que entender com o resultado de ontem, o recado também que as urnas deram, que os brasileiros deram, no sentido de formação e de rapidamente uma transição em 2 meses para poder olhar para um governo a partir de 2023. Dônula. Rodolfo, a gente entenderia melhor esse recado se as urnas ou as pesquisas dissecassem esses números aí. Então, 50,9% para Lula, 49,1% para Bolsonaro. De fato, desses que votaram em Lula, quantos não votaram em Lula porque são contra Bolsonaro? E desses que votaram em Bolsonaro, quantos votaram nele porque são contra Lula? Então são números que era um Brasil muito importante de a gente compreender. E tem um outro Brasil que a gente começa a compreender ou depreender a partir desses números, que ele contraria um pouco a visão de alguns especialistas e de alguns comentaristas a respeito das regiões, de que Lula venceu por causa do Nordeste, e a gente vai ver que não é bem assim. O Nordeste deu a vitória para Lula? Não. Bolsonaro perdeu votos no Nordeste em relação à eleição de 2018? Lacerda? Não. Bolsonaro cresceu nos estados do Sudeste em comparação à última eleição? Também não, e muito pelo contrário. E aí que a gente vai começar a entender esses números, entender as urnas por dentro. O Nordeste foi, sim, importante para a consolidação da vitória de Lula, mas Bolsonaro perdeu muito no Sudeste do país em comparação com 2018. Na região Nordeste, o Bolsonaro obteve 30,7% dos votos válidos este ano. 30,7%, Rodolfo. Em 2018, 30,3%. Ele cresceu lá. Ele obteve 0,4 ponto percentual a mais agora em 2022. Mas é muito importante a gente observar o Sudeste. No segundo turno de 2018, Bolsonaro havia obtido 65,5% dos votos válidos em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Agora, 54,13%. Notem a diferença. Este ano, Bolsonaro recebeu 11,1% a menos de votos no Sudeste. Então, se a gente comparar, Rodolfo, o desempenho de Lula, não com Bolsonaro, mas de Lula com Haddad, a gente vai ver a perda de votos de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Em 2018 eram 68% dos votantes, dos votos válidos, caiu para 56,5%. E em São Paulo também caiu daqueles mesmos acachapantes, 68% dos votos em 2018 para 55,2%. Então, ao contrário do que muitos comentaristas estão dizendo, e muitas pessoas têm a percepção errônea, o Nordeste deu a vitória a Lula, não só. O Sudeste consagrou o 3º mandato dele. Isso, não só. Aí eu concordo plenamente com o Dônula. Não só. Porque para mim o Nordeste deu a vitória ao Lula. Mas não só isso. Se você for pegar a distância de Lula, onde ele vai assim, com tudo e com força, é o Nordeste. Mas o que o Dônula está falando e tem todo sentido é a trincheira de resistência de Lula no Sudeste, onde estão os 3 maiores colégios eleitorais, que aí é que a relevância é maior, porque o maior é São Paulo, o segundo maior é Minas e o terceiro maior é o Rio de Janeiro. Então, a trincheira de resistência, melhorando, vamos dizer assim, os números de Lula no Sudeste, certamente do Sudeste, essa trincheira fez com que Lula conseguisse o resultado de ontem, porque o Nordeste já era realmente algo esperado. Essa diferença já era esperada, inclusive, pelo QG do Bolsonaro. Olha, impressionante, minha gente. 14 horas, 10h24, nenhuma palavra de Bolsonaro ainda e nem perspectiva. Eu tô lendo uma matéria Ele aqui, acabou de chegar, Marcos Rodolfo, ao Lacerda, Palácio do Planalto e manteve o silêncio perante os jornalistas.